Oi pessoal, hoje eu trouxe aqui um livraço, Como a China Escapou da Terapia de Choque. Esse livro aqui é fruto da tese de doutorado da autora, uma estudiosa, e faz um raio-x assim da China, né? Como a China chegou a ser o que é hoje. Então traz uma série de debates, né? Então tem alguns pontos altos do livro aí que são os debates, né? Então os debates dos economistas chineses, né? Dos anos 80 aí. Então, quando houve a questão da globalização de abrir o mercado, a China fez uma estratégia, adotou uma estratégia diferente, né? Então vou contar aqui. Ela, ao invés de vender todos os produtos para o comércio exterior, né? Ela reservava uma parte para o consumo interno. Então, por exemplo, diferente do que acontece hoje, que de repente nós ficamos aqui, no caso do Brasil, o café, ficamos sem café, o que eleva o preço, e alguns outros commodities, né? Então, arroz, enfim, né? A China vendia, adotou essa estratégia de vender para o mercado externo, mas deixava uma parte dentro da própria China para a sua população. Então ela controlava. Então, o legal do livro, o leitor vai observar que é interessante mostrar que o neoliberalismo não é o único caminho. Então, por exemplo, a China adotou essa estratégia e aparentemente deu certo. Tá? Então ela não vendeu tudo para o mercado externo, ela deixou uma parte para a população interna. Tá? Então, muitas das vezes, no que nós sofremos aqui no nosso país, no caso do Brasil, a China não passou por isso, né? Ou não passa por isso dessa forma. O livro está longe de falar que a China é o país perfeito e tal. Ela mostra a autora aqui como que ele encontrou uma saída diante da globalização, né? É lógico, teve muitos embates, então muitos economistas da época eram contrários ao que a China tinha estipulado, ao que o governo chinês tinha estipulado, né? Então elas queriam que abrisse todo o mercado, e o governo foi ali duro. Houve algum momento de repressão, tal, tudo isso é contado aqui, tá? Mas assim, mostrou como que a China, dentre outras coisas, como é que ela reduziu o uso de sacolinhas plásticas. Então é muito interessante poder observar que não existe um único caminho, né? Então a China ela adotou uma economia de mercado aí muito interessante e acabou sendo um sucesso, né? O livro traz algumas imagens, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês de encontros, né? Aqui, ó. Muito interessante, é um verdadeiro tratado. Então, de repente, se você quer saber como que a China chegou onde chegou, esse livro aqui é imprescindível, tá? Então a editora Boitempo aí fez um lançamento aí fantástico. Então, de parabéns aí, porque é um livro assim, se quer entender a China, você tem que passar por esse livro aqui. Depois, pesquisando, eu até trouxe aqui, eu reproduzi, aliás, desculpa, aí depois foi saindo reportagens da Folha de São Paulo, né? Então, essa reportagem aqui, depois eu vou deixar a descrição no canal, né, para quem quiser pesquisar, ela traz uma série de gráficos, né? De como a China em 50 anos ela mudou. Nos gráficos o leitor vai poder observar, e no livro também, que como que o Brasil e a China saíram juntos, vamos colocar grosso modo falando, tá? E como a China foi reduzindo as desigualdades. Não é nem um julgamento aqui dos governos brasileiros, nada, tá? É só uma comparação como que uma estratégia adotada por um país surtiu o efeito, tá? Eu mostrei os gráficos aqui, como eu disse, são da Folha de São Paulo, tá? Aqui no livro tem várias imagens, vários estudos, mas eu achei legal essa matéria também, né? Eu acho que acabou complementando um pouco do que eu havia lido aqui. Bom, é isso, pessoal. Então tá aí. Como eu disse, se você quer entender a China, como que ela se tornou a potência que ela é hoje, né? A relevância que ela tem no globo, esse livro aqui é imprescindível ter na sua estante aí. Como a China escapou da terapia de choque. Esse título aqui é legal, como a China escapou da terapia de choque, porque a terapia de choque é isso, né? Era abrir o mercado, né? Seria um choque, abrir o mercado e vender tudo
os commodities para o exterior, né? E a China resistiu a essa terapia de choque, falou, não, nós vamos por outro caminho, nós vamos construir a economia com base na nossa própria economia, né? É como se fosse aqueles jogos de tijolinhos de madeira, o Jenga, né, salvo engano é esse o nome, onde você vai tirando os bloquinhos sem que a estrutura se perca. Então a China foi fazendo isso, ela foi fazendo mudanças da sua economia, mas sempre com aquele eixo central, né? Sempre o Estado controlando isso aí, não deixando a sua população desassistida. Tanto é que ele conseguiu, a China, reduzir os índices, né, de miserabilidade. Então tá aí, poxa, podia falar horas aqui do livro, mas gostei muito de ter lido, assim, uma obra que exige do leitor. Então, uma leitura assim que tem bastante dados, bastante estatística, mas que ela dá ao seu final assim, você fala, poxa, existem outros caminhos, né, que não o neoliberalismo, existem outras formas de se governar, né? É como eu disse, não estou defendendo A ou B, o país A ou o país B, mas a China mostrou que existem outras formas de sucesso, vamos colocar assim, né? E de governar a sua população, de gerir o Estado, a economia, enfim. Pessoal, é isso. Gostei demais de ter lido. Foi uma grande surpresa para mim esse livro aqui. Eu gosto muito dos títulos da Boitempo, né? E esse aqui foi um deles. Como a China escapou da terapia de choque. É isso. Obrigado, pessoal. Valeu!